Olá, no ar mais um Good News. E hoje você confere o segundo episódio do especial Antártica, uma das regiões mais sensíveis às variações climáticas ocorridas em outros continentes. Pressões estas que podem afetar desde as camadas mais profundas do gelo antártico, provocar intensos desajustes na cadeia alimentar marinha e até mesmo alterar o nível dos mares numa escala global. Para entender por que e como podemos evitar estes desastres ambientais, pesquisadores e militares brasileiros vão a campo atrás de pistas e dados para decifrar estes mistérios. Navegamos 4 dias pelas águas mais perigosas do mundo, rumo ao extremo sul do planeta, na companhia de animais surpreendentes e cientistas apaixonados pela natureza. Nosso objetivo? Chegar à Estação Antártica Brasileira Comandante Ferraz. Um pedacinho do Brasil no continente antártico. Se chegar até aqui a bordo do navio polar Almirante Maximiano não foi fácil, desembarcar foi menos ainda. Na Baía do Almirantado fomos recebidos por gelo e névoa. 2 horas de espera, que parecem uma eternidade. E num piscar de olhos... Só nesse tempo, o vento mudou de direção. O próprio comandante do navio já veio avaliar a situação para ver se não é perigoso ficar de lá no barco parado por aqui. Uma janela no mau tempo é a brecha que precisávamos para deixar o Tio Max. O navio nem bem chegou aqui nas imediações da Estação Antártica Brasileira e já começou a transferir parte da carga que ele traz para repor os víveres, equipamentos. Nesse barco aqui, que é parte dos jornalistas e cientistas, que agora vão para o Ari Rongel, o outro navio polar da Marinha que é utilizado para as viagens antárticas. E também o navio polar mais antigo do Proantar, agora usado como entreposto e suporte logístico para as pesquisas brasileiras. Estamos deixando para trás aquilo que foi a nossa casa nos últimos 4 dias. Uma troca de embarcação necessária, que nos coloca cada vez mais perto da costa. O dia amanhece com a Estação Antártica Comandante Ferraz à vista e a promessa do desembarque em terra firme. O navio polar Almirante Maximiano agora também é parte da paisagem, mas por pouco tempo, já que sua missão continua rumo ao sul. A bordo leva a equipe de oceanógrafos, ornitólogos e cientistas. Quem fica tem de encarar os humores do clima antártico. Logo na chegada, a Antártica já nos ensina quem é que manda por aqui. É a meteorologia. Dias com vento e ondas são comuns nesta época do ano. A chuva e a neve também vêm nos recepcionar. Os pedaços de gelo caídos dos glaciais agora estão espalhados por toda a Bahia. Obstáculos para nós, diversão para eles. Até que o mau tempo dá uma trégua. É a nossa chance de desembarcar. E logo de cara, um batismo antártico congelante. Os navios da Marinha não vêm para cá no inverno porque parte do Oceano Antártico congela. A superfície do continente praticamente dobra de tamanho. Passa de 14 para 24 milhões de quilômetros quadrados, quase 3 vezes o território do Brasil. Agora sim, pisando em solo antártico. Dá uma olhada quem nos recebe aqui na praia. Neve e gelo desenham a paisagem por aqui. É o elemento água em diferentes formas. Um cenário que impressiona qualquer visitante. As baixas temperaturas também determinam as formas de vida na Antártica. Como estes pinguins, que parecem bem à vontade entre blocos de gelo encostados na praia grande da península. Enquanto a foca parece não dar a mínima para a nossa presença. A Antártica abriga animais exuberantes.
e desempenha um papel importantíssimo na vida de muitos outros que dependem do mar. Como explica o especialista em geologia marinha, relator do Plano de Ação do ProAntar e coordenador do projeto Criosfera na Antártica. 80% da água dos oceanos e que força correntes oceânicas e, portanto, controla o clima, são formados embaixo do gelo da Antártica. Então, hoje nós temos certeza que pequenas variações nessa temperatura da água, na sua salinidade, afetam a circulação global. Tamanha importância fez da Antártica um continente sem fronteiras, terra da pesquisa e cooperação científica entre diferentes países. A base brasileira fica na Península Keller, na ilha Rei Jorge. A estação Comandante Ferraz funciona provisoriamente nestes módulos emergenciais, que nesta temporada recebe, entre outros, este pesquisador e professor da Unipampa. Com ele, descobrimos que o continente gelado também tem espécies do reino vegetal. Uma é esta gramínea aqui e a outra é essa espécie de musgo, olíquio. Isso, eles formam pequenos carpetes, né? São formas simples de vida, que se desenvolvem apesar do frio extremo. Nesse caso até nós estamos vendo uma pequena cobertura. Imaginamos que sempre são coberturas às vezes de 1 ou 2 metros de neve. Existem estudos com pesquisadores que colocam alguns sensores e mantêm eles durante o ano para ver como que não congela, né, a água que está dentro das células. Isso é uma boa pergunta para a ciência responder? Com certeza, existem muitos trabalhos que o pessoal desenvolve tentando estudar isso aí. Mas as plantas não são o objeto de estudo do Adriano, que é especialista em solos congelados. E seguimos atrás do permafrost. O permafrost, na verdade, conceitualmente, é aquela camada que se mantém abaixo de zero, camada de solo que se mantém abaixo de zero durante pelo menos 2 anos. Então isso é uma parte do estudo. E a partir daí, ver a dinâmica desse permafrost, se a camada congelada está subindo no perfil ou se ela está descendo. Mas nem sempre é fácil chegar onde isso acontece. Às vezes temos caminhadas que levam em torno de 2 horas, 3 horas. Aqui nós chamamos normalmente de sítio de monitoramento, né? Nessa trincheira, a cada camada de profundidade de solo são inseridos sensores. Normalmente sensores de umidade e temperatura. Os cabos saem das profundezas da Terra com informações valiosas para o entendimento da dinâmica do solo antártico. Cada um desses sensores que está ligado, ele armazena os dados 1 hora. Então nós temos 24 leituras por dia durante 365 dias. E para a transmissão de dados já existe tecnologia para transmissão via satélite. Um registro precioso que ajuda a definir o impacto das mudanças climáticas na Antártica e vice-versa, como explicou do Rio Grande do Sul o doutor em geologia Jefferson Simões. O que nós chamamos no nosso jargão de permafrost está derretendo devido à variabilidade do clima e inclusive liberando em muitos casos um dos gases estufas, o metano, o CH4, que começa a ser liberado pelo derretimento de solo. A ilha Rei Jorge tem origem vulcânica. O basalto presente nas pedras escuras é o que mais salta à vista em contraste com a brancura do gelo. A composição do solo também é reveladora. GPS em mãos, o grupo recolhe amostras em 58 pontos pré-estabelecidos. Amostras capazes de contar muito sobre a atmosfera terrestre ao longo de centenas ou milhares de anos. Quais são as características? pH, carbono, né, fósforo, potássio, nitrogênio, teor de areia, silt e argila, feito, alguns metais pesados, se existir, né, normalmente encontram-se traços desses elementos no solo. Vamos fazer essa coleta então. Vamos. Em cada ponto são tomadas amostras de 3 profundidades diferentes. Adriano, a gente percebe que é solo mesmo, né? Não é só pedra aqui na Antártica. Sim. Isso é um barro, uma argila, o que é exatamente? Existe uma pequena quantidade de argila, né? Em alguns pontos a maior quantidade, e também areia, uma fração mais grosseira, que é o cascalho, né? Vários processos naturais ajudam a fragmentar as pedras vulcânicas em partículas cada vez menores até formar esta terra escura, como o próprio movimento do gelo e dos glaciais, e matéria orgânica deixada pelas aves.
E você vai ver daqui a pouco. Longe da família e dos amigos. A vida dos militares da Marinha que participam do Programa Antártico Brasileiro. Logo ali, a estreita relação climática entre o continente gelado e o Brasil. E mais, na Antártica, jovens pesquisadores tentam descobrir substâncias capazes de ajudar no combate de doenças como o câncer. O Good News volta já já. De volta com o Good News especial Antártica. No planeta, tudo está ligado de alguma forma. Por exemplo, mudanças climáticas provocadas aqui geram impactos diretos no continente antártico e vice-versa. Agora, o que pouca gente sabe é que de lá, pesquisadores brasileiros tentam achar substâncias capazes de ajudar no combate de doenças como o câncer. Nevou durante a madrugada e a paisagem da península embranqueceu. Os equipamentos e a própria estação brasileira amanheceram cobertos de neve. O lago de onde é feita a captação de água congelou completamente. Os veículos adaptados para a neve foram retirados da garagem. O clima na Antártica é rigoroso e traiçoeiro. Muda sem aviso prévio. A mesma neve que cobre o piso também expõe os pesquisadores a perigos invisíveis. Às vezes está encoberto com neve e não vê a greta, cai. Quer dizer, o perigo é o que a gente não vê, por baixo da neve. Também. Yoshimi é alpinista do ProAntar. Sua função é garantir a segurança dos cientistas, especialmente em situações adversas. Sempre tem que ter um alpinista. Aproveitamos a guia para explorar com segurança a Península Keller. Esta mesma região, no passado, serviu de base para uma atividade nada ecológica. Antes de ser ocupada pelo Brasil, a península tinha presença britânica, especialmente de baleeiros. Tanto é que quando a gente caminha pela praia, é muito fácil ver ossos, diferentes ossos de inúmeras baleias. Aqui é um ponto histórico, né? E também retirada do óleo da baleia. Tudo. Era isso que eles buscavam quando caçavam as baleias aqui? Normalmente era óleo para combustível. Né? Os ossos de baleia espalhados pela praia são vestígios desta época. Eles se confundem com as pedras de gelo e com a camada de neve nova caída de madrugada. Esses aqui foram juntados pelo pesquisador Jacques Cousteau, o francês, que numa das passagens por aqui juntou ossos de diferentes baleias para criar um esqueleto único. Aqui, ó, a gente teve uma noite que caiu neve agora e foi suficiente para deixar essa camada aqui, ó. Mais ou menos 8, 10 centímetros de neve numa noite só. A quantidade de gelo no continente antártico é colossal. Um manto de gelo com 13,8 milhões de quilômetros quadrados. Se derretesse tudo de uma só vez, o nível dos oceanos subiria entre 45 e 60 metros. Encobriria cidades e até países inteiros. O continente antártico armazena 70% da água doce do planeta. Se nós pegássemos todo o gelo da Antártica e colocássemos sobre os 8,5 milhões de quilômetros quadrados do Brasil, nós teríamos uma camada homogênea em todo o Brasil, do Chuí até Roraima, do Rio Grande do Norte até lá a fronteira do Peru, do Brasil, de cerca de 3 quilômetros de espessura. Homogênea, distribuindo sobre todo o território nacional. Poucos brasileiros entendem tanto do assunto quanto o professor Jefferson Simões, da Universidade do Rio Grande do Sul. Desde 1990 ele explora o continente gelado. De lá para cá foram mais de 25 expedições na Antártica, uma delas especial. Nesse verão de 2014 e 2015 nós fizemos a primeira travessia do manto de gelo da Antártica, então essa foi a missão inédita. Foram mais de 1.540 quilômetros através de gelo que em alguns lugares atingia mais de 3 quilômetros de espessura, enfrentando temperaturas entre menos 15 e menos 25 graus, e cujo objetivo era coletar uma série de amostras de neve e gelo para análise ambiental, mas principalmente verificar onde nós instalaremos
no verão de 2015 e 2016, o segundo módulo, o Criosfera 2. A travessia é uma das ações promovidas pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Criosfera, um grupo dedicado à investigação do papel das geleiras, manto de gelo, gelo marinho e permafrost na Antártica e nos Andes. O interior da Antártica guarda o melhor registro das mudanças climáticas ao longo de milhares de anos. Isso é feito pela coleta de amostras de neve e gelo. Quanto mais profundo, mais antigo é o gelo e maior a quantidade de informação que ele pode nos dar. Nós furamos esse gelo e vamos indo para o passado. E assim reconstruímos o clima e a química da atmosfera ao longo de dezenas de anos, no caso dessa expedição. Das amostras coletadas na Antártica, os cientistas conseguiram comparar os índices de concentração de dióxido de carbono, um dos responsáveis pelo aquecimento global, desde a Revolução Industrial, no início do século passado até os dias de hoje. De lá para cá, houve um aumento de 36% nesses números. Inclusive, nós estamos procurando atualmente se há já registros da queima da biomassa, ou seja, as queimadas realizadas na África e na América do Sul, dentro da Antártica. Quase nada de vento e até um pouquinho de sol. É um dia perfeito para a gente acompanhar um trabalho de campo por aqui. Agora, o que não significa que vai ser tarefa fácil. Primeiro é preciso vestir a roupa especial obrigatória para qualquer translado de bote na Antártica. Olha só a grossura da bota do comandante. Essa roupa aqui é conhecida como Mustang. Pronto. Outro artigo indispensável na vestimenta são os óculos de sol para proteger dos raios ultravioletas que são muito fortes nessa área do planeta. Como em qualquer região polar da Terra, a camada de ozônio é menos espessa por aqui. Por isso, os efeitos do sol são mais agressivos aos olhos e à pele. Deslocar-se pela água é bem mais rápido quando o terreno é acidentado e coberto de gelo. Chegamos ao refúgio brasileiro que fica do outro lado da península. O Roberto e o Pedro vão trabalhar nesta área. O velho container funciona como uma espécie de posto de apoio avançado para os pesquisadores. Ele é mantido limpo e abastecido. Nunca se sabe quando pode ser útil. Aqui o pessoal da Marinha deixa água pra gente, né? Primeiros socorros, kit de primeiros socorros. Um fogareiro, né? São itens básicos do lado de dentro, que podem fazer toda a diferença se o tempo virar do lado de fora, onde os ventos podem passar de 170 km por hora. São 3 km aproximadamente da estação, então dependendo da situação de meteorologia, dá para você passar uma noite aqui, né? Temos uma longa caminhada pela frente. Vamos acompanhar a parte final do trabalho de escaneamento do terreno. Com a degradação do permafrost, ele é um estabilizador de paisagem, você pode ter um incremento no fluxo de água, então você pode ter um aumento da erosão. Então com esse equipamento a gente consegue monitorar com muito detalhe a taxa em que esse movimento de massa das vertentes ocorre, além de configurar uma base topográfica que serve de subsídio para todos os outros projetos científicos que atuam aqui na península. Mapas desta área já existem, mas nenhum tem o grau de detalhamento milimétrico e tridimensional como o que eles estão elaborando. 125 estações que a equipe fez e está faltando agora só a pontinha ali para concluir os trabalhos. O visual das geleiras é alentador para caminhar. Mas o caminho é de pedras e as mochilas vão carregadas. São quase 20 quilos de equipamentos, com scanner, bateria e GPS incluídos. Por que essa daqui é uma boa área para fazer essa medição? Ele é um scanner a laser, então ele precisa de uma linha reta, né?
para ele fazer a medição. A tecnologia é austríaca, utilizada pela primeira vez na Antártica pelas mãos dos pesquisadores brasileiros. Ele tem essa janela aqui, por onde ele envia feixes a laser e ele tem a informação do tempo de resposta que esse feixe tem. Baseado nesse tempo, ele consegue ter a noção de a qual distância esse alvo está. Quer dizer, num raio de 1.400 metros, ele vai como varrendo a montanha? Varrendo, sim, a paisagem como um todo. Então vou começar a varredura. Pedro Henrique é estudante de graduação da Universidade Federal de Viçosa, tendo a oportunidade de vir para a Antártica aqui ainda enquanto faz a graduação. O que você sente por isso, Pedro? Uma experiência incrível. Com isso aí, a gente vai levar um conhecimento para a vida pessoal e profissional, né? Enquanto gira sobre o tripé, o scanner registra 122 mil pontos por segundo. Um retrato fiel em 3D da paisagem pedregosa do lugar. Aqui foi o escaneamento. Demorou 3 minutos para fazer a varredura completa desse ponto aqui. O resultado é surpreendente em seus mínimos detalhes. Até a textura do chão de pedras pode ser vista no mapa tridimensional. Um aporte permanente para as pesquisas antárticas. E a dinâmica do ambiente perglacial, ela é muito intensa. A gente pode retornar daqui a 4, 5 anos, refazer todo esse trabalho. Então a gente pode acessar aí as taxas de erosão que estão ocorrendo nesse terreno. Agora, Isso foi gelo caindo? Uma e outra vez, durante nossas entrevistas, presenciamos o desprendimento de grandes blocos de gelo dos glaciares. A gente observa, parece um pequeno bloco caindo, mas às vezes tem 50 metros de altitude, parece como se fosse um trovoada, e ocorre constantemente. E acumula uma grande quantidade de gelo. A Antártica se transforma mais rápido do que qualquer outra parte do planeta. O continente perde volume de gelo há décadas. Como explica o glaciólogo do Instituto Antártico chileno. Somente na área da Península Antártica, nos últimos 10 anos, o aumento médio da temperatura do ar é da ordem de 3 graus Celsius. No planeta, nos últimos 100 anos, o aumento da temperatura é de 0,85 graus Celsius. Ou seja, é 3 vezes mais intenso e em menos tempo. Mudanças que afetam a vida das espécies antárticas e responsáveis por outras centenas de alterações climáticas ao redor do planeta. Sofremos um grande mito aqui no Brasil que parece que a Antártica é muito longe. A Antártica é o segundo continente mais perto do Brasil. Sempre que a gente está consumindo combustíveis fósseis, a gente está emitindo mais gases causadores de efeito estufa para a atmosfera. E esse efeito estufa, as mudanças climáticas afetam o ambiente antártico e, consequentemente, nos afetam, porque todo o regime climático brasileiro depende muito dessa região. E é por isso que a nossa presença aqui é essencial. Em 3 décadas de atuação na Antártica, a ciência brasileira já produziu mais de 620 estudos que ajudam a entender um pouco mais como este ecossistema responde às mudanças climáticas. Trabalhos de jovens como o Pedro e o Beto, e de veteranos como o professor Jefferson Simões e a professora Terezinha Abcher. A bióloga da Universidade Federal do Paraná é uma das veteranas entre os cientistas. Ela visita o continente gelado desde a 11ª expedição do Plantar na Antártica e atualmente é responsável por 3 linhas de pesquisas por aqui. O levantamento das formas marinhas e a reprodução dos invertebrados e espécies de zooplâncton, em especial das populações de moluscos e poliquetas nas águas antárticas. Trabalha embarcada e com paixão. Um exemplo para estas jovens pesquisadoras da Faculdade de Ciências Biológicas da USP, a Universidade de São Paulo. O vento trouxe vários pedaços de gelo recentemente desprendidos para a praia. Só mesmo com o trator é possível colocar o bote na água. Chegou a hora de pescar na Antártica. Navegamos com proa sudeste, dentro da própria Baía do Almirantado. Vamos à procura de um bom lugar para pescar ouriços. Mas acabamos sendo encontrados primeiro por animais muito maiores do que os que buscamos. Um grupo formado por pelo menos 5 baleias rodeou nosso bote. Ficamos à deriva por alguns minutos, só contemplando o espetáculo.
Nesta época do ano, as baleias vêm a águas protegidas como estas em busca de comida. O principal alimento é um pequeno crustáceo chamado crio, que também cairia em nossa rede minutos mais tarde. Esse é o crio. É a base da cadeia alimentar dessa região. Atraso mais que desejado pela coordenadora do estudo com equinodermos das águas antárticas. Vocês não haviam visto baleia ainda? Não, foi a primeira vez. Inclusive era só o que faltava. A gente trabalha com o Esterequinos, que é o nosso ouriço do experimento. E a gente também faz a coleta de alguns tremátomos, que são os peixes que acabam vindo na rede junto com os ouriços. A coleta é feita próxima à margem, numa parte bem rasa da baía. Já dá para ver o fundo, né? Enquanto as meninas dão corda para a rede descer até os corais, o piloteiro leva o bote para trás. Costuma enganchar muito a rede no fundo em alguma pedra maior? Sim, dependendo do lugar que a gente faz coleta, a gente volta com umas pedras gigantescas, né, na rede. Só vem pedra. Enquanto a rede é arrastada no fundo do mar, o grupo faz algumas análises a bordo. Mede a temperatura do ambiente e da água. 1,9. E a salinidade com a ajuda de um refratômetro. Elas também separam uma amostra da água do local da coleta para ser estudada mais tarde nos laboratórios da estação. A gente vê amônia, nitrito e pH. A hora da verdade é também a hora de suar o macacão. Muita força em prol da ciência. Cara, essa alga é um dos alimentos do ouriço. Pode ter chance de encontrar ouriço onde tem essas algas, né? Isso. Esse peixe não era o que você estava buscando? Mas a gente acaba fazendo uma coleta que a gente chama de oportunidade. E aí a gente destina eles a um projeto paralelo ao nosso. A biodiversidade marinha impressiona. Tem bastante coisa na rede. Tem. O ouriço também caiu na rede. Esse é o Esterequinos neumayeri, que é a espécie que a gente utiliza no nosso estudo. De volta à estação, começa a etapa laboratorial do estudo. Os animais coletados são mantidos juntos em aquários que procuram imitar o fundo marinho. Os que não serão estudados ajudam a compor o ambiente do aquário. A gente já tem o estresse de manejo, né, da retirada deles do oceano para vir para cá. Então a gente procura manter todo o resto como se eles estivessem em casa mesmo. Os únicos submetidos a alterações no ambiente são os peixes que caíram na rede. Todo dia a gente faz a coleta de neve por fora da estação e coloca em volta dos aquários para manter a temperatura entre 0,5 e 1 grau, que é mais ou menos o que a gente encontra no oceano. Eles são colocados em aquários com salinidades diferentes. Apenas um deles mantém a mesma concentração de sal do oceano. Nele fica o chamado grupo controle. Os outros dois têm a concentração diminuída. Justamente para ter a ideia do derretimento de uma geleira. Como a água da geleira é água doce, conforme ela se derrete, então ela vai diluindo a quantidade de sal que tem no mar. Então a gente consegue ter uma ideia do que poderia acontecer. Depois de 15 dias expostos nessas condições, eles voltam a ser pescados. Mas desta vez não tem tanta sorte. Toda a parte que a gente faz de anestesia dos animais e retirada de sangue, ela está de acordo com o comitê de ética. Então, a gente coloca excesso de anestésico na água para sacrificar sem que o animal sofra. Os principais órgãos são separados, pesados e fixados, antes de serem armazenados para a longa viagem de volta ao Brasil. Como é um material raro, porque ele é da Antártica, a gente aproveita todas as partes do peixe para fazer algum experimento depois. Em São Paulo, os tecidos serão analisados para ver de que forma o degelo atua nestes pequenos organismos. O peixe tem no organismo dele uma quantidade diferente de sal do que tem no mar. O tempo todo o peixe tem que regular para não perder líquido para o mar. Então a gente avalia também esses órgãos em relação a isso. O intestino e a brânquia são os principais órgãos com essa função de osmorregulatória. O laboratório da USP já estudou os efeitos da poluição nos peixes das represas Billings e Guarapiranga, simulou o aquecimento global e a acidificação dos oceanos, e agora, na Antártica, estuda o efeito do degelo na imunidade e na sobrevivência destes pequenos peixes. Porque assim, o animal, se a salinidade for diminuindo aos poucos durante muitos anos, ele pode se adaptar também.
Ele tem esse poder de adaptação. Os ouriços também serão levados a São Paulo. Nós utilizamos esse animal para análise de uma célula que ele contém. Os ouriços são bons indicadores da qualidade das águas onde são encontrados porque se locomovem pouco. Uma aplicação, por exemplo, seria no caso de um vazamento de óleo, vamos supor. Caso isso venha a ocorrer algum dia, o primeiro animal que vai refletir esse vazamento são os ouriços. Então a gente poderia, por exemplo, coletar um espécime em determinado lugar, analisar. Tem mais célula vermelha do que deveria? Provavelmente aquele lugar está contaminado. Mas estas jovens pesquisadoras querem ir além das questões ambientais. Elas esperam encontrar nestes animais respostas que há anos intrigam a área biomédica. A estrutura de uma das moléculas do pigmento dos ouriços é uma velha conhecida da literatura de combate ao câncer. Então a gente viu que a composição aromática do pigmento é semelhante à composição aromática de algumas drogas quimioterápicas utilizadas no tratamento do câncer. Em equinodérmos como este, encontrados no Brasil, quanto maior é a concentração de um destes pigmentos dos esferolócitos vermelhos, maior é a atividade imunológica. Não é a mesma molécula, né? Essa é uma molécula nova. Mas a utilização desse tipo de molécula num fármaco, ela é comum. Então isso me faz acreditar que talvez com o pigmento do ouriço a gente consiga o mesmo resultado de um quimioterápico. O que faz a gente começar a ver com outros olhos estes bichos espinhosos e de má fama nas praias. Além do nosso estudo com câncer, a gente também vai trabalhar com inflamação. Na realidade, o pigmento ele vai servir para muitas coisas. Então, assim, a gente está tentando resultado em todas as áreas possíveis e seria muito legal se a gente conseguisse descobrir alguma coisa que ajudasse, né? Na cura de uma doença tão severa, tão incurável, digamos assim. Buscas ambiciosas, ciência de alta tecnologia e estudos de oportunidade. Nada disso seria válido se antes de qualquer coisa não houvesse respeito absoluto pela vida e pela integridade do ambiente antártico. Essas espécies elas estão lá só para fazer a composição, né? Para mimetizar o ambiente. E aí a gente não vai utilizá-las para nada, então a gente devolve. É a primeira coisa que se fala na Antártica, a gente não pode mudar nada do ambiente, não pode pegar uma pedrinha, não pode fazer nada que altere as condições daqui. Então é uma coisa que a gente leva muito em consideração na hora de trabalhar com os animais. A gente tem ciência que a gente pode trabalhar com tudo que vier na rede, mas aquilo que não vai ser necessário para a gente não tem porquê manter. Quer dizer que essa estrela aí deu sorte e caiu na rede certa. Caiu, que ela vai voltar para a casinha dela agora. Longe da família, dos amigos, isolados num continente distante, com temperaturas bem abaixo de zero. A vida dos militares da Marinha que participam do Programa Antártico Brasileiro não é nada fácil. Para sobreviver à solidão e ao frio antártico, é preciso mais que disciplina. A primeira missão brasileira de reconhecimento da península foi feita em 1982. 2 anos mais tarde foram construídas as primeiras instalações. Este galpão, que o pessoal conhece como garajão, foi o que sobrou de um dia triste para a história do Programa Antártico Brasileiro. Madrugada do dia 25 de fevereiro de 2012. Uma explosão na praça de máquinas, onde funcionam os geradores a diesel, iniciou um incêndio que iluminou a escuridão na Baía do Almirantado. Pela manhã, a fumaça já havia tomado conta dos ambientes da estação. E os pesquisadores precisaram ser removidos de helicóptero. 70% das instalações foram consumidas pelas chamas. 2 militares morreram tentando apagar o fogo. O coordenador da Secretaria de Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, embarcado no navio polar Almirante Maximiano, já comandou a base brasileira da Antártica por 2 vezes. E sabe bem dos efeitos desta noite na história do Brasil. Virada, eu acho que ela nunca será a página virada, porque perdemos dois companheiros, né? Um deles, inclusive, foi do meu primeiro grupo base. O Santos, ele passou comigo há 1 ano, tá? Realmente um amigo, foi uma perda muito grande. Então, acho que essa página jamais será virada. Mas o que vem pela frente, com certeza,
vai dar um brilhantismo ainda maior para o programa Antártico, e isso aí vai ser não esquecido, mas relevado. 3 anos já se passaram e as marcas desta tragédia continuam presentes por aqui. O vazio no terreno deixado pela antiga base em breve será ocupado por uma nova e moderna estrutura. Um projeto 100% brasileiro, criado por uma equipe de arquitetos de Curitiba. De lá, um dos representantes do grupo conta detalhes da nova estação. E o projeto da nova estação foi escolhido a partir de um concurso e o vencedor foi um estúdio de Curitiba. Eu estou aqui com o Fábio Henrique Faria, que foi um dos responsáveis pela criação. Fábio, tudo bem? Tudo bom, Jacques. Fábio, quantas pessoas participaram desse projeto? Durante essa etapa de concurso, nós tínhamos 18 pessoas envolvidas, entre arquitetos, engenheiros e estagiários. E durante o desenvolvimento do projeto, a gente acabou envolvendo mais de 30 pessoas, entre colaboradores e outros profissionais de outras áreas. Foi um trabalho conjunto, em constante contato com esse pessoal, que são, na verdade, os usuários da estação, para a gente escutar eles, verificar quais são as cidades, as experiências que eles têm naquele espaço. Então, foi um trabalho sempre ouvindo muito para aprender com eles o que deveria ser projetado. São 2 barras paralelas, alinhadas em relação à orla, né, a orla da Baía do Almirantado, e uma ala de laboratórios. Temos o setor de refeitório e também o setor social, onde há confraternização, o setor de saúde e o setor de geração de energia. Na barra superior, nós temos principalmente os dormitórios, acomodadamente 64 pessoas durante o verão. Todos os efluentes serão tratados. Segundo o projeto da nova estação, torres eólicas e painéis de captação solar irão complementar o trabalho dos geradores que existem hoje. Bravo. Outra importante missão dos projetistas foi buscar soluções arquitetônicas para aliviar o fator psicológico do isolamento. A gente sempre tenta trabalhar tentando prover o maior conforto possível nos aposentos dos pesquisadores e da equipe Casa da Marinha, também favorecendo bastante as áreas sociais, para estimular o convívio dessas pessoas que estão na Antártica. As estruturas modulares e pré-montadas vão permitir instalar a nova base em poucos meses. Um projeto que, desde a origem, atesta a importância do continente antártico para o Brasil. A resposta que o governo brasileiro deu, que o Brasil deu, né, para o mundo, em termos de velocidade de se retirar os dejetos da estação, né, de não causar poluição, a remediação do solo, o próprio projeto da nova estação, que é algo realmente muito, muito bonito, né? Isso aí demonstra plenamente a importância da Antártica para o Brasil. A nova estação vai ser construída aqui, no mesmo lugar que era ocupado pela estrutura que foi destruída pelas chamas. De lá para cá, os trabalhos científicos do Brasil na Antártica só não pararam graças a estes módulos emergenciais que abrigam pesquisadores e o Grupo Base da Marinha. Comandante Eduardo. Prazer, sejam bem-vindos. Poxa, o prazer é todo nosso, comandante. Quer dizer que essa daqui é a estação brasileira na Antártica? É a estação que nós temos hoje provisoriamente, né, até que seja reconstruída a nossa nova estação. Ela é feita de containers, é isso? Assim por fora? Ela é toda modular e eu convidar vocês para conhecer a estação por dentro e fugir um pouco desse frio. É verdade, vamos lá. Por favor. Aqui é muito mais agradável. É mais agradável, né? Que lugar é esse aqui? Aqui a gente chama de sala de secagem, que é justamente onde a gente vem da parte externa, normalmente com as roupas molhadas, as roupas úmidas, as botas, justamente para a gente tentar manter esse lugar limpo e também as roupas possam secar para que sejam reutilizadas durante o dia. O corredor das roupas é uma espécie de transição do mundo externo e congelado para o ambiente aconchegante do lado de dentro. E aqui nós ficamos com a roupa convencional do dia a dia, como se estivesse dentro de casa. Entendi. Bacana. Isso aqui é o corredor principal? Que lugar que é esse? Aqui é o corredor principal. Do lado esquerdo nós temos aqui os alojamentos e banheiros. Do lado direito, refeitório, cozinha e algum local para convivência. Saídas de emergência e extintores estão por todos os lados. Os cuidados são extremos para se evitar um novo acidente com fogo, principalmente na cozinha.
que é a cozinha da estação. A cozinha, o fogão atualmente, são resistências. É fogão elétrico? Fogão elétrico, tudo elétrico. Aqui nós não temos mais nada a gás. E bem como temos também aqui um sistema de combate a incêndio. Em caso de fritura ou algum sinistro que possa ocorrer nessa região, isso aqui vai disparar automaticamente, extinguindo o incêndio. O material usado na construção dos módulos também ajuda. Todas as paredes do corredor, elas são retardadoras de chamas. Esse material? Então, esse material aí. Então já é o primeiro passo. E aí foi dividido em várias zonas, onde são controlados por sensores de temperatura e de fumaça. E aqui é o painel de controle, onde qualquer aumento de temperatura ou fumaça em qualquer local vai acionar o alarme. Nós identificaremos qual é a região e faremos, como o treinamento que a Marinha nos proporcionou, nós faremos o combate a esse incêndio ou fumaça que esteja no local. Foi um alarme falso de incêndio. Estava mexendo no sistema. Um alarme forte para ninguém deixar de ouvir, né? Ninguém tem dúvida que está soando alarme. Mas para o caso de ser uma emergência real... E a gente também prepara a instalação com cortina de fumaça, que é isolante da fumaça, para que ela não percorra todo o ambiente e contamine o ambiente. Então, essas cortinas que estão espalhadas pelo corredor, elas servem para isso, para limitar a fumaça. Aqui, vamos dar uma passada no refeitório. A estação tem capacidade para abrigar até 66 pessoas, divididas em 3 áreas. Fundamental é garantir a boa convivência entre todos. Que quando não é refeitório, ele acaba sendo uma área de convivência. Durante o próximo inverno, apenas os 15 militares do Grupo Base da Marinha vão ficar na península. As condições meteorológicas vão obrigá-los a passar muito tempo dentro dos módulos. A capacidade para resistir a essa convivência intensa foi levada em conta na hora de selecioná-los entre 300 candidatos. O processo ele dura cerca de 1 ano. E depois desse 1 ano, nós temos mais 1 ano de treinamento, nos adaptando aqui às funções que vamos exercer, bem como os equipamentos que vamos conduzir. Então, todo o treinamento que a Marinha proporciona é direcionado para essas atividades. A divisão de tarefas aqui na estação também é bastante peculiar. A cozinha tem vários exemplos. O menu de hoje, picanha. E quem preparou foi ninguém menos do que o doutor da missão. Agora, do outro lado, quem cuida da louça, olha só, é o pesquisador, não é isso, Adriano? Isso aí. Aqui tem que se dividir assim? Existe um espírito de cooperação aqui, a gente participa das atividades diárias, existe uma distribuição de tarefas durante a semana, né, para que cada um contribua um pouco com as atividades e também a interação que existe entre os grupos, né, pesquisadores, militares e visitantes que vêm para a estação. Agora, o que é mais difícil, encarar o frio lá fora, cavar o chão ou lavar e arear a panela? Eu acho que lavar e arear a panela é um pouco mais difícil. O que não significa que foram deixadas de lado as tarefas específicas de cada posto. Qualquer eventualidade, qualquer necessidade, qualquer contato, o pessoal chama pelo rádio e a gente está aqui à disposição para isso. E aí o almoço tem que esperar. Aí a picanha queima. Domingo é a folga do cozinheiro. E tudo bem? Olá, tudo bom? Vai uma pizza? Quem fez essa pizza aí? Ó. Foi eu e a Graça. Pizza aqui final de semana é o prato principal. E serve de confraternização? Sim, sim. A gente está sempre fazendo algum tipo de confraternização. Tem aniversário de um, ou então, se não tiver nada, a gente inventa. E essas pessoas se ajudam, cada um faz o seu prato a partir do jantar, a gente dá uma folga pro cozinheiro. Tem que ser assim, né? É bom assim. É bom que a gente também descontrai, a gente se comunica mais, conversa mais, se encontra mais no refeitório. Ninguém escapa do fogão e da pia, nem mesmo os colegas jornalistas. Aqui na base é assim, comeu, lavou, enxugou, na hora.
A jornada dupla no rancho também tem suas vantagens. Uma das vantagens da gente participar aqui na atividade do rancho é que a gente pode começar comendo também, daí isso dá um alento. Com licença. Quem está de serviço sempre tem prioridade nas atividades mais prazerosas. Todos que permanecem aqui contribuem de alguma forma. Na confecção da alimentação, na lavagem da louça que fica, na faxina diária de banheiro, camarotes e nas áreas comuns. Então, essa contribuição é importante para que realmente o pessoal se sinta em casa. Esse é o objetivo. É a casa de todos, afinal, né? Sem dúvida. Isso aqui é a casa do Brasil na Antártica. Os módulos podem ser emergenciais e provisórios, mas não tem nada de precário. Uma enfermaria completa pode ser usada até para pequenas cirurgias. Essa enfermaria foi desenhada para prover atendimento intensivo, cuidados intensivos para até 2 pacientes por 4 dias. Aqui eu vou ter diversos equipamentos que me ajudam a manter a vida desse paciente, a estabilizar o quadro emergencial e prover depois, posteriormente, a evacuação dele para o continente. Os equipamentos foram escolhidos para atender problemas típicos de zonas frias como esta. Essas mantas são orgânicas da própria enfermaria, são ligadas na energia, promovem um aquecimento ativo de 41 graus Celsius. No caso de uma eventualidade de uma hipotermia moderada, a gente promove o aquecimento ativo do paciente. Então aqui eu estou lidando com equipamentos de ponta, num ambiente inóspito, numa área remota. E isso é um grande desafio para qualquer pessoa. E é um desafio que me motivou a ser voluntário para a Missão Antártica. Além de médico e cozinheiro, o Dr. Juliano também é o Relações Públicas e o carteiro da estação. Para eles é fundamental manter contato com o mundo exterior durante a missão. Para outras atividades de lazer e de comunicação até com os familiares, nós temos telefone, internet e telefone celular também. Inóspita e distante de tudo. Mesmo assim, a Antártica influencia a vida de quase todo o planeta. Foi o destino ideal deste Good News. Espero que vocês tenham gostado de assistir, assim como nós gostamos de fazer. Agora é hora de voltar para casa. Então é uma satisfação muito grande. Eu diria até orgulho. Eu não sei descrever o sentimento, porque é surreal. Nós temos que entender que a Antártica é parte essencial do sistema clima do planeta Terra e, mais importante, a Antártica está logo ali. Eu sinto, evidentemente, saudade, só que eu estou muito feliz e muito grato de poder estar aqui. É um lugar lindo demais, é mágico estar aqui e acompanhar essa transformação do ambiente, do verão para o inverno. Todos os sentimentos que a Antártica desperta na gente, por ser talvez o último continente a ser descoberto, a ser desbravado. Deu desembarque na base Eduardo Frei, a base chilena, que é da onde a gente vai pegar o avião para voltar para Punta Arenas, fim da nossa viagem. Agora é a hora de ver a Antártica aqui, na janela do avião. Em vez de 4 dias, uma vinda no navio, a gente vai gastar apenas 1h30 de avião. O Good News de hoje termina aqui. Para rever esta e outras expedições, acesse o nosso site redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook, Good News Rede TV. E agora você fica com a Mariana Godoy. Até o próximo programa. Tchau!